Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos estudando agora importante tema e um dos artigos que mais caem nas provas de concurso público quando a gente fala aí a respeito do Simples Nacional, que é o artigo 3º. Por que a importância do artigo 3º? Ele vai definir algumas coisas muito importantes a partir de agora, entre elas a importância do que é o ser a microempresa e empresa de pequeno porte. Então, quem vai poder aderir ao Simples Nacional? Quem são considerados microempresas e empresas de pequeno porte de acordo com essa lei federal. Veja que o critério para estabelecer o que é uma pequena empresa no Brasil poderia ser escolhido critérios diferenciados, como a quantidade de empregados que ela emprega, né? O ramo de atividade que ela exerce, outras determinadas circunstâncias. Escolheu-se a receita bruta anual. E com isso, muitas empresas que participavam do anterior Simples Federal, né? A Lei Federal 9137, que a princípio tratava do Simples Federal, ela a princípio deixaram de poder, vamos dizer assim, estar no Simples, e outras empresas que nem a princípio se cogitava que entrassem no Simples Federal passaram a entrar no Simples. Na verdade, o campo de atuação aí do Simples Nacional é muito maior que o antigo Simples Federal. Você colocou ali dentro do rol das empresas que podem ser simples as prestadoras de serviço, coisa que não acontecia antes. Então, antigamente, só era Simples Simples Federal, as empresas que eram comerciantes, que a princípio entregavam bens, entregavam mercadorias. E hoje você vê que prestadores de serviços, muitos prestadores de serviços estão dentro do rol daquelas que a princípio podem ser Simples Nacional. Né? Tanto é que você vai ver que na tabela de alíquotas você tem Simples Nacional, Microempresa EPP, Comércio, né? Anexo 1, Microempresa EPP Indústria, anexo 2, Microempresa EPP Prestador de Serviço, e tem 3 anexos para prestação de serviço, anexo 3, 4 e 5 no final da lei complementar. Tá bom? Então agora a gente vai ver quais são os 2 critérios, 2 requisitos, né, conforme a doutrina fala, que são importantíssimos para a gente classificar aquela empresa como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, de acordo com o artigo 3º da nossa Lei Complementar 123/2006. Tá bom? Vamos lá ver? Então, quais são esses critérios que finalmente definem a microempresa e a empresa de pequeno porte no Brasil? Estou lá no artigo 3º da nossa lei. E ele vai falar o que para nós? Né? Estou lá no artigo 3º da nossa lei. E aí o que ele cita aqui a respeito para nós? Ó? Um contribuinte, para ser então enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, precisa cumprir 2 dos requisitos, ou também conhecidos como critérios. Então, quais são os 2 requisitos ou critérios? O primeiro dele está aqui, ó, critério jurídico. O que é o critério jurídico? É a necessidade de ser uma sociedade empresária, ou uma sociedade simples, ou uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, ou a figura do empresário individual. Veja, as antigas sociedades comerciais se transformaram nas sociedades empresárias. As antigas sociedades civis se transformaram nas sociedades simples. Né? Essa mudança ocorreu com o Código Civil em 2002, o Código Civil novo na época. Então, na verdade, você vai pegar todas as empresas, entre aspas, que são vendedoras de mercadorias e prestadoras de serviço, vai dizer, ó, vocês podem entrar no rol do Simples. Basta que vocês estejam regularmente constituídas. Como é que você constitui uma empresa que, a princípio, é uma sociedade empresária? Ela tem que fazer o cadastro na junta comercial do seu estado. Como é que você, a princípio, cria uma empresa sociedade simples? Ela tem que ir lá no cartório de registro das pessoas jurídicas, como uma sociedade simples, se constituir através de uma ata assinada pelos sócios. Certo? Então, na verdade, essas situações, a princípio, nos mostram que o critério jurídico está regularmente constituída, né? A gente está falando que, então, esse Simples Nacional ele vai alcançar as empresas que regularmente estão constituídas nas formas normais para qualquer outra empresa no Brasil. Quer dizer, tem lá registro na junta, está registrado no cartório de registro da pessoa jurídica, então fechou. Você vai ver que essas informações interessantes que eu estou passando aqui, eu já estou adiantando os artigos 4º ao 11, que falam a respeito dos registros das microempresas e empresas de pequeno porte. Aí você vai lembrar o que eu estou falando. Sociedade empresarial, junta comercial. Sociedade simples, cartório de registro das pessoas jurídicas. Fechou? Então, na verdade, é muito importante esse critério jurídico. E ele ainda fala da EIRELI, que foi uma novidade criada,
né? Que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que hoje está ficando em desuso, porque outros tipos de empresa vão ser criados, mas, de qualquer forma, a sociedade empresarial, a princípio, precisava ter 2 ou mais sócios, porque a affectio societatis, que é a afeição a andar em sociedade, precisa ser feita através de 2 pessoas, no mínimo. Quer dizer, você só tem sociedade se tem 2 pessoas. A Ireli seria uma exceção à regra, permitindo que uma sociedade empresarial fosse composta por uma empresa individual, uma pessoa só. Né? A pessoa somente é a Ireli, empresa individual de responsabilidade limitada, cuja responsabilidade ficaria limitada ao capital social que ela se responsabilizou para adentrar na sociedade. E o próprio empresário individual aqui, que inclusive depois a gente vai ver que pode ser representado inclusive pelo MEI, né? O microempresário individual, o microempreendedor individual. Veja, então nós temos aí um critério importantíssimo, Constituição, né? O requisito jurídico, critério jurídico para a constituição de uma microempresa EPP. Mas, veja lá na telinha, nós temos um outro critério que também é muito importante, talvez deveras importante aqui para nós, que é o critério econômico, que trata a respeito da receita bruta. Então, o fato agora do critério econômico é a receita bruta do ano. Então, esse artigo 3º também traz importante matéria que cai bastante em concurso, que é o conceito de receita bruta para fins de estabelecer se aquela microempresa é microempresa, se aquela EPP é uma EPP para fins do Simples Nacional. E a receita bruta tem um limite. Então, a limitação para a microempresa hoje no Brasil é receita bruta anual, ou seja, no ano inteiro de até R$360 mil. E para a empresa de pequeno porte é de 360.001 até 4.800.000. Você dividindo isso pelos meses, você já percebe ali que a receita da microempresa deve ser até 30 mil no mês. E a receita da EPP deve ser até 200 mil no mês, porque 200 vezes 12 meses, né? Perdão, 400, né? 400 vezes 12 meses dá 4.800.000. 30 mil vezes 12 meses dá 360 mil. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Quer dizer, é importante que a gente só pense o seguinte, né? Quer dizer, então existe um critério jurídico, Constituição, de acordo com aquelas formas previstas na nossa lei complementar, e nós temos um critério econômico, que é o limite dado pela nossa lei, limite que a princípio pode ser revisto, como a gente já viu em slide anterior, inclusive previsto na própria lei complementar. Tá legal? Fechamos aqui? Então ele vai falar o seguinte agora para nós, olha só. Para efeitos desta lei complementar, então entra no caput do artigo 3º. Leia comigo. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, a Ireli, né? Quando a gente fala empresa individual de responsabilidade limitada, eu estou falando então na Eireli. É interessante que uma vez eu entendi lá que um colega fiscal estava meio desantenado nas coisas e falou, nossa, mas que família rica aqui na cidade, né? Essa tal de Eireli, toda empresa agora tem o nome dela, Eireli, deve ser bem rica, né? Poxa, tem comércio, tem indústria, Eireli. É verdade? Meu querido, isso aí é uma forma de constituição da sociedade. Isso aí não é nada mais que isso. Uma forma de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada. Não é a família do povo, não. Não, mas eles têm metade da cidade, é uma coisa louca. Não, para com isso, fiscal. Não vai dar essa gafe lá não, hein? Eireli, né? E o empresário. Empresário conforme definição prevista no Código Civil Brasileiro, no artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrado no Registro de Empresas Mercantis, o RPEM, ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso. Registro da Empresa Mercantis é nas juntas comerciais, é o caso das sociedades empresárias. Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sociedade simples. Aí veja só, então o primeiro critério apareceu aqui. Esse aqui a gente vai chamar do critério jurídico. Agora o segundo critério vem aqui nos incisos, olha só. Agora vem o critério econômico. No caso da microempresa, ela ofira no ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Então tem um limite, ó. Receita bruta igual ou inferior a 360 mil. E se for uma empresa de pequeno porte, ofira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 igual ou inferior a 4.800.000. Então, superior a 360 igual ou inferior a 4.800.000. Tudo bem? Então são essas as informações
que nós temos aqui a respeito dos dois critérios. Então, primeiro, o caput fala do critério jurídico e os incisos falam do critério econômico. Tá legal? Então, vamos resumir? Podem ser microempresa ou PP. Veja, podem ser. Não significa que o fato dela serem uma sociedade empresária já é o suficiente. Dela serem uma sociedade simples já seja o suficiente. Dela ser uma ERELI já seja o suficiente. Dela ser um empresário já seja o suficiente. Não, isso ela está cumprindo um critério. Ela pode ser. Também não adianta ela ser uma receita bruta abaixo de 360 mil, que ela já é microempresa. Ou acima de 360 mil até 4.800.000 já é uma EPP. Não, isso também ela está cumprindo um critério. Na realidade, além de tudo isso, ela tem que optar. Ela tem que fazer a sua opção. Não é obrigatório ela estar dentro dos critérios e ser microempresa EPP. Ela tem que fazer a sua opção para ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Entendam isso. E essa opção pode se dar de acordo com algum posicionamento dela, que ela tem que fazer a sua opção dentro do primeiro ano do exercício. Além disso, ressaltamos que há adicionalmente um outro limite de igual valor, ou seja, 360 mil e 4.800.000, para a microempresa ou IPPs, respectivamente, para as receitas decorrentes de exportação. Então, marca isso. As receitas decorrentes de exportação também têm esse valor. Por exemplo, é possível que uma empresa tenha uma receita bruta total de 550 mil, 300 mil de receita bruta no mercado interno e 250 mil de receita de exportação, e ainda assim estar enquadrado na condição de microempresa. Isso seria possível desde que nenhum dos dois limites fosse estourado. Você entendeu o que ele está querendo dizer aqui? Então vamos lá. Se eu tenho uma microempresa, ela tem direito a usar o limite de 360 mil, mas ela tem direito a usar o mesmo limite em exportações, de mais 360 mil. Então, no total, ela tem direito a 720 mil. Mas ela não pode estourar nenhum. Tipo, ela não pode vender 400 mil num e 100 mil no outro, porque ela já estourou os 400 mil, já pulou para a EPP. Tudo bem? Ela tem que, a princípio, ir até o limite de cada um deles para aproveitar desse duplo limite se for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte exportadora. Então, a mesma coisa para os 4.800.000. Ela pode explorar até 4.800.000 para ainda continuar como EPP dentro do Simples Nacional e em operações internas e até 4.800.000 em operações de exportação. Se em algum desses dois limites ela estourar, já não pode mais ser uma empresa de pequeno porte dentro do Simples Nacional. Tudo bem? Então nós temos um outro limite, né, professor? O limite decorrente de exportação. Dessa forma, os limites de receita são considerados de forma independente. Então, os limites de receita são independentes. Há o limite de receita relativo ao mercado interno e há o limite de receita decorrente da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior. Então, você tem um limite para o mercado interno e você tem um limite para o exterior. Então, ela não pode estourar os dois limites. Então, só para a gente resumir aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, uma tela em branco para você aqui, ó, para a gente poder resumir essa informação que a gente está passando. Então, a gente pode botar aqui, ó, interno, exportação. Então, microempresa, ela pode explorar até 360 mil interno e até 360 mil exportação. EPP, ela pode ter saídas até 4.800.000 interno e até 4.800.000 exportação. Tudo bem? Então, na realidade, não pode estourar nenhum nem outro, para ela continuar dentro do regime, né, do Simples Nacional. Você entendeu? Então agora é como se a gente tivesse duplicado. A gente poderia falar assim, né? Ah, então vocês duplicaram o regime. Na verdade não é que duplicou, né? São informações independentes, mas a gente tem que lembrar que é possível acontecer uma situação dessa. Quer dizer, o mercado interno você vai ter o limite e para o mercado internacional você vai ter o mesmo limite. Tá certo? Há o limite da receita relativa ao mercado interno e há o limite da receita decorrente da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior. Artigo 3º, parágrafo 14. Para fins de enquadramento,
como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderão ser aferidas receitas do mercado interno até um limite previsto no inciso número 2 do CAPT ou no parágrafo 2º, conforme o caso. Adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por meio de uma comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico de exportação, conforme o artigo 56 desta lei, desde que as receitas de exportação também não excedam os referidos limites da receita bruta anual. Então ele está dando exemplo aqui para nós do que acontece com essa dupla situação de limites. Ou seja, é no artigo 3º, parágrafo 14, que ele fala, ó, você, microempresa, tem dois tipos de limites, 360 mil para o mercado interno e 360 mil para exportações. Você, PP, tem os dois limites, 4.800.000 para o mercado interno, 4.800.000 para exportação. Então ele já explica isso no artigo 3º, parágrafo 14. Exemplo, a empresa Serei Fiscal, aberta em 14/11/2011, deseja optar pelo Simples Nacional a partir de 2022. Auferiu no ano calendário anterior receita bruta no mercado interno de 4.600.000 e receita bruta de corrente de exportação de mercadoria e serviço no valor de 4.500.000. Como não ultrapassou nenhum dos limites em 2017, poderá optar já pelo Simples Nacional em 2018. Né? Então, na realidade, ela já em 2018, ela já pode optar pelo Simples Nacional. Em 2022 também já poderia optar se ela continuar com esses números, com esses valores. Tá certo? Então, na realidade, o que ele está querendo dizer? Está dentro dos limites? Fechou. Pode ser microempresa EPP. Professor Tudão, mas tem as empresas que estão no início das atividades. E aí ela pode estar no início da atividade em abril. Outra pode ter iniciado a atividade em outubro. E aí, como é que ela pode? Ela pode se utilizar desse valor todo para ser microempresa, ou seja, 360 mil do ano, se a princípio ela está usando de abril até dezembro ou de outubro até dezembro? Pode fazer isso, professor? Claro que não. Existe uma proporcionalidade aqui, tá certo? Então existe uma proporcionalidade. Então olha lá, empresas em início de atividade. Os limites de receita bruta para a definição de microempresa EPP no ano calendário de início de atividade serão então proporcionais. Então os limites de receita bruta são proporcionais ao número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano calendário. Considerada uma fração de mês como o mês inteiro. Então, se eu falei de abril até dezembro, só ficou de fora janeiro, fevereiro e março. Então, por exemplo, de abril até dezembro, eu estou falando que ela vai ter direito ao limite, né? Então, de abril até dezembro, eu estou falando que ela vai ter de limite, por exemplo, só ficou janeiro, fevereiro e março. Então, vai ficar com 9 meses de limite. De outubro até dezembro, ela vai ter o quê? Então ficou outubro, novembro, dezembro. Somente 3 meses de limite. Entendeu? Então, na idade, os números de meses vai ser definido aí por essa situação, como a gente está vendo. Então, ó, a proporcionalidade. A fração de mês está dentro. É um mês que, a princípio, ela tem direito integral àquele limite. Considerando os limites anuais, temos que os limites proporcionais para a microempresa EPP serão de, respectivamente, limites proporcionais vai ser 30 mil por mês ou fração, e 400 mil por mês ou fração, multiplicado pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano calendário. Consideradas as frações de meses como mês inteiro. Então, fração de mês vai ser considerada como mês inteiro. Por exemplo, uma empresa que iniciou suas atividades em abril de 2022 e deseja ser enquadrada como microempresa. Logo, devemos considerar os meses de abril a dezembro, que totalizam 9 meses, como a gente acabou de ver. E vamos multiplicar os 9 meses por 30 mil. Logo, o seu limite proporcional de receita bruta será 9 vezes 30 mil, né? Que é 270 mil. Não é verdade? Então é interessante aqui, né, professor? Porque o senhor está mostrando aqui para nós como é que funciona essa situação, né? Como é que funciona essa circunstância. Isso é muito legal para a gente poder levar para a prova. Verdade. Por quê, professor? Porque aqui nós temos essa circunstância realmente, onde você tem essa informação. Então, na verdade, vamos dar uma arrumada aqui, que algumas coisinhas aqui não estão do jeito que eu gostaria. Então, já vou arrumar para a gente colocar aqui, né, o valor certo aqui para a gente poder entender. Beleza, professor. Então, já está arrumado. Já vai para a telinha dos senhores, né? Isso. Então, vamos lá.
vai ficar direitinho no slide que vai estar aí presente para vocês. A gente sempre, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos meter bronca aqui para você. A gente faz. Desculpa, pessoal, mas a gente faz rever o slide. A gente sabe que o slide é uma parte importante da aula, porque a gente não quer errar. A gente quer ajudar você mesmo a passar no concurso da sua vida. Então, para isso, a gente quer fazer um trabalho de excelência. Mas nos perdoa aí, porque somos falhos, extremamente falhos. Aliás, a gente acerta muito menos do que a gente erra, né? Muito mais do que acerta, né? Então vamos tentar. Vamos firme no propósito, firme! Para podermos ser auditores fiscais. Perdão aí, mas é isso que é o meu sentimento. Então, ó, uma empresa que quer iniciar suas atividades em abril de 2022 deseja ser enquadrada como microempresa. Logo, devemos considerar os meses de abril a dezembro, que totalizam 9 meses, e multiplicar por 30 mil. Logo, seu limite proporcional de receita bruta para 2022 será de 9 vezes 30 mil, 270 mil. De maneira similar, poderíamos multiplicar o limite da receita bruta pela fração de ano, 360 mil vezes 9/12, que é 270 mil. Tá bom? Isso é falado no artigo 3º, parágrafo 2º. No caso do início da atividade, no próprio ano calendário, o limite que se refere, né, ao caput desse artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou empresa de pequeno porte houver exercido a atividade, inclusive as frações de meses. Então, na verdade, essa proporcionalidade está, sim, prevista aí na nossa legislação, inclusive quanto a frações de meses. Guarda essa informação para a gente poder levar para a prova. Tudo bem, pessoal? Com isso, acho muito importante tudo isso que nós falamos nessa aula. Essa aula define quem que é microempresa EPP para nós. É claro que agora a gente vai ter transcorrências importantes dessa aula, vamos definir receita bruta, vamos falar a respeito de situações relacionadas ao artigo 3º, que não necessariamente são a definição da microempresa EPP, mas continuam no sentido de você conhecer cada vez mais a respeito dessa importante disciplina, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.